Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Estrela e nesse vídeo iremos falar de como cada planeta se comporta ao tocar a casa 1 do parceiro em uma sinastria. Planetas na casa 1 da sinastria. A casa 1 é uma das mais perceptíveis de uma sinastria. Ela representa o nosso corpo, a identidade e a forma como nos apresentamos ao mundo, além do nosso temperamento e impulso e iniciativa para agir. Além disso, ela é a casa que comporta o nosso ascendente. Quando os planetas de uma pessoa caem na casa 1 do parceiro, eles passam a vestir essa pessoa, influenciando diretamente a sua maneira de ser e a forma como ela se percebe. A casa 1 fala de identidade, então os planetas que caem ali não atuam apenas no campo amoroso, eles influenciam a forma como a pessoa se percebe e se expressa no mundo. O interessante é que esse posicionamento costuma ser sentido desde o primeiro encontro. É aquele tipo de conexão em que alguém parece mexer com quem você é e não apenas com os seus sentimentos. Quando os planetas de outra pessoa caem na casa 1 do parceiro, o relacionamento se torna marcante ao ponto de deixar a sensação de que você nunca mais foi o mesmo, de que passou a se enxergar de outra forma ou de que a pessoa despertou em você uma versão sua que nem mesmo você conhecia. Na linguagem simbólica da sinastria, os planetas na casa 1 tendem a funcionar como um espelho vivo. Cada planeta que ali se coloca reflete uma qualidade diferente da identidade do parceiro. A Lua espelha o mundo emocional, o Sol ilumina o propósito e a confiança. Vênus revela a beleza e o valor. Marte desperta a força para agir. Saturno convida a construção de uma identidade mais madura. E assim, consequentemente, cada planeta representa uma coisa diferente quando toca a casa 1 do parceiro. E é justamente por tocar o ascendente, a porta de entrada do mapa natal, que esse contato costuma ser tão imediato e marcante, pois não apenas descreve como duas pessoas se relacionam, mas vai muito além disso, transformando a maneira como a outra existe no mundo. Dito isso, vamos ao posicionamento de cada planeta caindo na casa 1 do parceiro. Antes, não esqueçam de deixar o seu gostei no vídeo, compartilhar com quem mais possa gostar do assunto e comentar para ajudar o canal a crescer e trazermos mais conteúdos de sinastria e astrologia para você que se interessa pelo assunto. A sua interação é muito importante para expandirmos o canal. Agora, vamos aos posicionamentos, começando pela Lua na casa 1 do parceiro. Lua na casa 1 do parceiro. Quando a lua de uma pessoa cai na casa 1 da outra, a primeira sensação costuma ser de uma familiaridade difícil de explicar. É como encontrar alguém que de alguma forma parece conhecido, mesmo que o contato tenha acabado de acontecer. A convivência flui com naturalidade, as conversas acontecem sem muito esforço e existe uma impressão de que não é preciso criar um personagem para ser aceito pela outra pessoa. A pessoa da casa 1 tende a sentir que pode simplesmente ser quem ela é com a pessoa da Lua. Isso acontece porque a Lua fala das nossas emoções, das nossas necessidades afetivas e daquilo que nos faz sentir seguros e nutridos. Ao tocar a casa 1, a Lua acolhe justamente a identidade do outro. Na prática, é comum que a pessoa da casa 1 comece a demonstrar um lado mais sensível, mais espontâneo e até mais vulnerável na presença da pessoa da Lua. Ela baixa a sua guarda sem perceber. Aquela necessidade de parecer forte ou de controlar tudo vai dando lugar a uma sensação de conforto e de confiança na presença da pessoa da Lua. Outro efeito muito comum é que a pessoa da Lua passa a perceber as mudanças de humor da outra com muita facilidade. Muitas vezes ela nota quando algo não está bem antes mesmo que uma palavra seja dita. Isso cria uma dinâmica de cuidado bastante natural. Pequenos gestos, como perguntar se está tudo bem, lembrar de algo importante ou oferecer apoio em momentos difíceis, surgem quase que intuitivamente. É como se existisse uma sintonia emocional silenciosa entre os dois. Mas essa mesma proximidade pode ter um lado mais delicado. Quando a conexão é muito intensa, a pessoa da Lua pode acabar absorvendo demais os estados emocionais da pessoa da casa 1 ou sentir uma necessidade constante de protegê-la. Ao mesmo tempo, quem recebe essa Lua pode criar uma dependência desse acolhimento, sentindo falta da presença do outro para encontrar o seu equilíbrio emocional. Se não houver maturidade, o cuidado pode acabar se transformando em excesso de preocupação ou até mesmo em dificuldade para estabelecer limites.
No geral, uma lua na casa um é um posicionamento que aproxima as pessoas de uma maneira muito intuitiva e humana. Não é necessariamente o aspecto da grande paixão ou da atração avassaladora, mas costuma ser um dos que mais desperta a sensação de lar e familiaridade. É aquela pessoa diante da qual você sente que pode rir, chorar, falar das próprias inseguranças e simplesmente existir sem medo de ser julgado. E muitas vezes é justamente essa sensação de acolhimento que faz a relação criar raízes profundas ao longo do tempo. Na casa um do parceiro, quando o sol de uma pessoa cai na casa um da outra, existe uma tendência muito forte de despertar a identidade e a autoconfiança da pessoa da casa um. Desde os primeiros contatos, a pessoa da casa um costuma sentir que é realmente vista, não porque o outro concorda com tudo que ela faz, mas porque enxerga qualidades que muitas vezes ela mesma ainda não reconhecia sobre si. É uma presença que ilumina a presença do sol, que incentiva e faz com que a pessoa queira mostrar ao mundo quem ela realmente é. Na vida prática, esse posicionamento costuma aparecer através da admiração. A pessoa do sol frequentemente valoriza o jeito de ser, a personalidade e até a forma como o outro conduz a própria vida. Ela demonstra orgulho da pessoa da casa um, elogia suas características e muitas vezes a incentiva a acreditar mais em si mesma. Como consequência, quem recebe o sol, a pessoa da casa um, tende a se sentir mais segura, mais confiante e até mais disposta a correr riscos e ocupar espaços que antes evitava. Também é comum que a pessoa da casa um passe a perceber mudanças na própria postura. Ela pode cuidar mais da sua aparência, falar com mais firmeza, assumir mais responsabilidades ou simplesmente sentir que ganhou coragem para tomar decisões importantes. Não porque o parceiro faça isso por ela, mas porque a presença da pessoa do sol desperta uma versão mais consciente e confiante da sua própria identidade. Por outro lado, como o sol também representa o ego, esse posicionamento exige equilíbrio. Em alguns casos, a pessoa do sol pode acreditar que sabe o que é melhor para o parceiro, para a pessoa da casa um, e acabar tentando direcionar demais as suas escolhas. Sem perceber, pode incentivar, aconselhar e orientar em excesso, fazendo com que a relação deixe de ser um espaço de crescimento para se tornar um lugar onde a pessoa da casa um sente que precisa corresponder às expectativas da pessoa do sol o tempo todo. Quando isso acontece, a admiração pode dar lugar à sensação de estar sendo constantemente avaliado. Mas, se essa energia for vivida de forma saudável, o sol, pegando a casa um da outra pessoa, costuma ser um dos posicionamentos mais fortalecedores de uma sinastria. Essa é uma relação em que um desperta o brilho do outro. A pessoa da casa um sente que pode ocupar seu lugar no mundo com mais autenticidade, enquanto a pessoa do Sol encontra satisfação em ver o parceiro crescer e florescer. No fim das contas, é como se a presença de um dissesse ao outro, mesmo sem palavras: eu vejo quem você é e acredito na pessoa que você pode se tornar, no seu potencial. Mercúrio na casa um do parceiro. Quando o Mercúrio de uma pessoa cai na casa um da outra, a primeira coisa que costuma chamar a atenção é a facilidade que existe na comunicação. As conversas acontecem de forma leve, espontânea e natural, como se os dois estivessem sempre encontrando novos assuntos para falar. Existe curiosidade mútua, troca de ideias e uma sensação de que a presença do outro estimula a sua mente. Muitas vezes, a relação começa justamente a partir de uma boa conversa. Na prática, a pessoa de Mercúrio costuma despertar novos pensamentos na pessoa da casa um. Ela faz perguntas, oferece outros pontos de vista e incentiva o parceiro a refletir sobre si mesmo. Não é raro que a pessoa da casa um comece a enxergar aspectos da própria personalidade que antes passavam despercebidos. É aquele tipo de relação em que depois de uma conversa você percebe que saiu pensando diferente ou até entendendo melhor quem você é. Outro efeito muito comum é que a pessoa da casa um passa a se sentir mais à vontade para se expressar. Ela fala mais, compartilha suas ideias, conta histórias e sente que é ouvida de verdade. Ao mesmo tempo, a pessoa de Mercúrio costuma gostar do jeito como o parceiro pensa e reage ao mundo, criando uma troca intelectual constante. Mesmo nas atividades mais simples do dia a dia, existe um prazer em conversar, comentar acontecimentos e dividir descobertas. Mas, como todo posicionamento, Mercúrio também pode ter o seu lado desafiador nessa conexão. Como Mercúrio representa a mente e a comunicação, quando há tensão entre os mapas, as palavras ganham muito peso na relação. Discussões podem surgir por mal-entendidos, pode haver críticas excessivas ou uma sensação de que um está sempre tentando convencer o outro de que sua forma de pensar é a correta.
Em alguns casos, a pessoa da casa 1 pode sentir que está sendo analisada o tempo todo pela pessoa de Mercúrio, enquanto a pessoa de Mercúrio pode cair na tentação de explicar, corrigir ou racionalizar tudo o tempo todo. Já quando essa energia encontra o equilíbrio, Mercúrio na casa 1, ele cria uma parceria baseada no diálogo e no crescimento intelectual. E essa é uma relação que pode despertar a mente do outro, ampliar horizontes e incentivar novas formas de enxergar a vida pelo lado positivo dessa conexão. Mais do que simplesmente conversar, essas duas pessoas ajudam uma a outra a organizar os seus pensamentos, encontrar palavras para aquilo que sentem e construir uma identidade cada vez mais consciente através da troca de ideias que compartilham. Vênus na casa 1 do parceiro. Quando Vênus cai na casa 1 da outra pessoa, normalmente existe uma atração muito natural desde o primeiro contato. A pessoa de Vênus costuma admirar a aparência, o jeito de falar, os gestos e até as pequenas manias da pessoa da casa 1. É como se ela enxergasse beleza na forma como o outro simplesmente existe. Muitas vezes essa atração vai além da aparência física e alcança o jeito de ser, a energia e a presença da pessoa da casa 1. Na prática, quem recebe essa Vênus, que é a pessoa da casa 1, costuma se sentir mais bonito, mais desejado e mais valorizado. Mesmo sem perceber, pode começar a cuidar mais da própria aparência, vestir roupas que aumentem a sua autoestima ou simplesmente se sentir mais confortável na própria pele. É como se o olhar da pessoa da Vênus despertasse uma confiança que já existia, mas que ainda não havia encontrado espaço para florescer, para se mostrar. Existe uma sensação agradável de ser apreciado exatamente como se é. Além da atração, esse posicionamento traz muita leveza para a convivência. A pessoa da Vênus tende a demonstrar carinho com facilidade, elogia, incentiva, faz pequenos gestos de afeto e cria um ambiente onde o parceiro se sente muito aceito. Os conflitos costumam ser tratados com mais delicadeza e leveza, porque existe um desejo genuíno de preservar a harmonia da relação. É comum que os dois gostem de compartilhar momentos simples, como passear, comer juntos, ouvir músicas ou apenas aproveitar a companhia um do outro. O lado mais negativo dessa Vênus pegando a casa 1 do parceiro pode ter a ver com a idealização que surge. A pessoa de Vênus, ela pode enxergar tantas qualidades no parceiro que acaba ignorando seus defeitos ou criando expectativas difíceis de sustentar com o tempo, se não houverem outros aspectos na sinastria que ajudem a fortalecer essa sustentabilidade ao longo do tempo. Já a pessoa da casa 1, ela pode se acostumar tanto com essa validação que ela passa a depender do olhar da pessoa da Vênus para se sentir bonita, desejada ou até mesmo suficiente. Quando isso acontece, a autoestima deixa de vir de dentro e passa a depender da relação, da conexão e do olhar do outro. Então, se o outro falta, a pessoa acaba sendo atingida nesse ponto. No lado mais saudável, é claro, essa Vênus na casa 1 é um dos posicionamentos mais agradáveis para se ter em uma sinastria, porque existe uma sensação que faz um bem ao outro simplesmente pela presença. A pessoa da casa 1, ela sente que ela pode ser ela mesma sem medo de rejeição, enquanto a pessoa da Vênus, ela encontra prazer em admirar e valorizar a pessoa que está ao seu lado, que é a pessoa da casa 1. Essa é uma conexão que ela desperta afeto, aumenta a autoestima e lembra que muitas vezes amar alguém também é ajudá-lo a enxergar a sua própria beleza. Marte na casa 1 do parceiro. Quando Marte de uma pessoa cai na casa 1 da outra, a relação costuma ser marcada por uma forte sensação de movimento. Desde o primeiro contato, existe uma energia que impulsiona, que provoca e desperta algo na pessoa da casa 1. Muitas vezes a atração física ela aparece de uma forma imediata, mas o efeito de Marte vai muito além desse desejo. Ele faz com que a pessoa da casa 1 se sinta mais viva, mais corajosa e mais disposta a agir. É como se ele desse uma certa energia para a pessoa da casa 1. Na prática, a pessoa de Marte costuma incentivar o parceiro a sair da inércia. Ela desperta iniciativa, competitividade e vontade de conquistar objetivos na pessoa da casa 1. É comum que a pessoa da casa 1 comece a tomar decisões que vinha adiando, por exemplo, que ela tenha mais confiança para enfrentar desafios ou simplesmente ela sinta mais energia quando ela está ao lado da pessoa de Marte. Marte ele traz a sensação de que é hora de agir em vez de apenas pensar ou esperar que as coisas aconteçam.
Ao mesmo tempo, esse posicionamento ele cria uma dinâmica muito intensa entre os dois. A pessoa de Marte costuma admirar a força, a postura e a presença da casa um, enquanto quem recebe esse Marte, a pessoa da casa um, ela sente que o outro desperta o seu instinto, a sua coragem e até o seu lado mais espontâneo. Existe uma química difícil de ignorar, marcada por muito magnetismo, por brincadeiras, provocações e uma sensação constante de que a relação está em movimento. Quando essa energia ela é bem direcionada, Marte na casa um ele cria uma relação extremamente estimulante. Esse é um posicionamento que tira a pessoa da sua zona de conforto, que desperta a coragem, fortalece a autoconfiança e faz com que ambos cresçam através da ação. Em vez de acomodação, existe movimento. Em vez de estagnação, existe impulso. E muitas vezes a pessoa da casa um ela percebe que depois desse encontro ela passou a enfrentar a vida com muito mais determinação do que enfrentava até então. Mas é claro que também existe o lado negativo ou o lado mais desafiador de um Marte encontrando a casa um de um parceiro. Porque, além de todos os significados de Marte, ele representa também impulsividade, o que pode ser um dos principais desafios desse posicionamento. A mesma energia que ela gera paixão, ela pode gerar conflitos. Pequenas diferenças podem se transformar rapidamente em discussões, em brigas, principalmente quando um tenta impor a sua vontade ao outro. A pessoa da casa um ela pode sentir que ela está sendo pressionada ou provocada com frequência, enquanto a pessoa de Marte ela pode interpretar qualquer resistência como um desafio a ser vencido. Por isso, esse é um aspecto que pede muita maturidade para que a intensidade não se transforme em desgaste ao decorrer do tempo e ao longo da relação. Saturno na casa um do parceiro. Quando o Saturno de uma pessoa ele cai na casa um da outra, a relação ela costuma ser sentida como algo sério desde o princípio. Existe uma sensação de importância difícil de explicar, como se aquele encontro carregasse um peso maior do que um simples envolvimento passageiro. A pessoa da casa um ela percebe que a presença da pessoa de Saturno a faz refletir mais sobre si mesma, sobre suas escolhas e sobre a forma como ela conduz a sua vida. É uma conexão que convida ao amadurecimento. Na vida prática, a pessoa de Saturno, ela tende a enxergar o potencial da pessoa da casa um e por isso muitas vezes a incentiva a assumir responsabilidades, a ser mais disciplinada e a construir uma vida mais sólida. Ela pode oferecer conselhos, cobrar comprometimento e estimular o parceiro a desenvolver uma versão mais madura de si mesmo. Quando essa energia ela é bem vivida, a pessoa da casa um sente que cresceu muito depois que essa relação entrou na sua vida. Ao mesmo tempo, esse posicionamento ele pode fazer com que a pessoa da casa um ela tenha uma sensação de estar sendo constantemente observada ou avilhada pela pessoa de Saturno. Ela pode pensar duas vezes antes de agir, sentir necessidade de corresponder às expectativas da pessoa de Saturno ou acreditar que precisa provar seu valor o tempo todo. Nem sempre isso acontece porque Saturno critica de forma explícita. Muitas vezes basta a postura mais séria, mais exigente ou reservada da pessoa de Saturno para despertar esse sentimento na pessoa da casa um. E esse é justamente o maior desafio desse posicionamento. Se a energia de Saturno ela for vivida de uma forma desequilibrada, a relação ela pode ser muito pesada, pode ser marcada por cobranças, rigidez ou pela sensação de que um está tentando moldar a personalidade do outro. A pessoa da casa um ela pode começar a esconder partes de si mesmo por medo de desapontar o parceiro, enquanto a pessoa de Saturno, ela pode acreditar que está apenas ajudando sem perceber que ela está limitando ou pressionando a espontaneidade da outra pessoa e até mesmo da relação. Porém, obviamente, quando ambos vivem esse aspecto com maturidade, Saturno na casa um ele se transforma em um dos posicionamentos mais construtivos de uma sinastria. Em vez de limitar, ele fortalece, em vez de controlar, ele oferece estrutura. A pessoa da casa um ela passa a acreditar mais na própria capacidade de enfrentar desafios, enquanto a pessoa de Saturno ela encontra satisfação em ver o parceiro construindo uma identidade mais firme e consciente. É uma relação que ela ensina que o verdadeiro crescimento nem sempre acontece através da facilidade, mas muitas vezes através da responsabilidade, da constância e do compromisso com aquilo que se deseja construir. Júpiter na casa um do parceiro. Quando Júpiter ele cai na casa um da outra pessoa, a sensação mais comum é de expansão. A pessoa da casa um ela costuma sentir que a vida fica mais leve, mais cheia de possibilidades, até mais otimista na presença da pessoa de Júpiter. É como se a pessoa de Júpiter despertasse sua confiança natural,
lembrando-a de que ela é capaz de ir além dos seus horizontes, de ir além de tudo aquilo que ela imaginava. Desde o início da relação, existe um incentivo para crescer, experimentar coisas novas e acreditar mais em si mesma. Na vida cotidiana, a pessoa de Júpiter ela tende a apoiar os sonhos, os projetos e até as características mais autênticas da pessoa da casa 1. Ela costuma elogiar, encorajar e transmitir uma sensação de que tudo pode dar certo. É um posicionamento parecido com uma Vênus na casa 1. Lembrando que os dois são planetas benéficos. Muitas vezes é aquela pessoa que ela vai dizer, vai que você consegue, justamente no momento em que o parceiro mais duvida de si mesmo. Com isso, quem recebe esse Júpiter, a pessoa da casa 1, no entanto, frequentemente ela se torna mais confiante, mais espontânea e até mais disposta a assumir novos desafios. Ela quer ampliar seus horizontes, ela quer explorar novas aventuras, novas possibilidades. Outro efeito comum é que a convivência ela ganha um clima de alegria e também de crescimento, de expansão. Os dois eles podem gostar de aprender juntos, de viajar, de estudar, de conhecer pessoas e lugares diferentes ou simplesmente de conversar sobre planos para o futuro juntos. A pessoa de Júpiter, ela amplia os horizontes da pessoa da casa 1, ajudando-a a enxergar oportunidades onde antes ela só via limitações. É uma relação que inspira movimento e faz com que o parceiro sinta que a sua vida ela pode ser maior do que ele imaginava. Quando vivido de forma saudável, o Júpiter na casa 1 é um dos posicionamentos mais inspiradores de uma sinastria. A pessoa da casa 1, ela sente que o parceiro acredita nela, valoriza seu potencial e a incentiva a crescer sem tentar mudar a sua essência. Ao mesmo tempo, a pessoa de Júpiter ela encontra alegria em acompanhar essa evolução. É uma conexão que transmite esperança, fortalece a autoestima e faz com que ambos sintam que a vida se torna mais rica quando eles caminham juntos. Mas é claro que existe o lado mais desafiador ou mais negativo, digamos assim, desse posicionamento, como em todos os posicionamentos. Porque Júpiter, ele tem o seu lado que fala de exagero. Quando essa energia ela perde o equilíbrio, a pessoa de Júpiter ela pode incentivar mais do que o parceiro realmente consegue sustentar, criando expectativas muito altas ou minimizando dificuldades reais. Já a pessoa da casa 1, ela pode confiar tanto nesse apoio que ela acaba assumindo riscos sem planejamento ou acreditando que tudo sempre dará certo. O excesso de otimismo pode fazer com que detalhes importantes sejam ignorados dentro de uma relação onde Júpiter pega a casa 1 do parceiro. Pessoal, como vocês puderam perceber, os planetas na casa 1, eles costumam ser alguns dos posicionamentos mais perceptíveis de uma sinastria, porque eles não tocam apenas os sentimentos ou a forma como a relação acontece, eles tocam a própria identidade da pessoa. Cada planeta ele desperta uma parte diferente de quem nós somos, alguns nos acolhem, outros nos desafiam, alguns nos trazem florescimento e outros nos convidam a amadurecer. Mas de uma forma ou de outra, todos deixam marcas na maneira como nós passamos a nos enxergar depois da relação. É importante nos lembrarmos que nenhum posicionamento isoladamente define o sucesso ou o fracasso de um relacionamento. A sinastria ela funciona como um diálogo entre os dois mapas e a casa 1 é apenas uma peça desse quebra-cabeça. Os aspectos que os planetas recebem, o estado em que se encontram no mapa e o restante das conexões entre o casal também fazem toda a diferença na forma como essa energia será vivida dentro da conexão e do relacionamento em si. Então, se você gostou desse conteúdo, me conta nos comentários quais planetas você tem no mapa do seu parceiro ou o seu parceiro tem caindo no seu mapa, na casa 1. Eu adoro saber como esses simbolismos aparecem na vida real, então comenta aqui e me conta, porque é justamente na experiência das pessoas que a astrologia ela ganha vida. E se esse tema te interessa, já se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos nós vamos explorar como cada planeta se manifesta nas outras casas da sinastria e entender por que algumas conexões nos transformam tão profundamente. Também deixem nos comentários se vocês querem algum posicionamento em específico que eu vou anotando e vou trazendo os vídeos aqui para vocês. No mais, muito obrigado por terem ficado até o final. Espero que tenham gostado do vídeo e que estejam presentes, porque em breve teremos mais conteúdo, tanto de astrologia de uma maneira geral, trânsitos, aspectos e de sinastria também, uma vez por semana. Eu pretendo trazer novos vídeos desse conteúdo. Então já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, que isso nos ajuda muito a crescer o canal e a ver que vocês estão realmente gostando dos nossos conteúdos. Muito obrigada, tchau, tchau e até a próxima!